O Hamas não representa todo o povo palestino. E é isso que eu vou explicar para vocês em detalhes. Como também o Hezbollah não representa os libaneses. Como Benjamin Netanyahu não representa todos os israelenses. Quando nós falamos de governo da Palestina, nós falamos da autoridade palestina. Eles sim que representam os palestinos. Quando nós falamos de Hamas, nós estamos falando de um grupo terrorista, fundamentalista, islâmico, sunita, que recebe investimentos para fazer caridade na faixa de Gaza do Catar e recebe armamento do Irã. Jean, mas o Irã é xiita. Sim, é xiita, mas eles têm um inimigo em comum, que é Israel. Tá, Jean, mas por que o Hamas, esse grupo terrorista, ele tem a posse da faixa de Gaza? Primeiramente, você tem que entender que o Hamas, ele surge ali na década de 80 como um braço da Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana é um grupo fundamentalista islâmico que atua muito no Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza. Tá? Então você tem ali uma ligação com o grupo, que é muito mais antigo, é lá de 1928, que também prega a aniquilação do Estado de Israel. Então é como se passasse o bastão para o Hamas dentro da faixa de Gaza. E aí eles utilizam táticas terroristas a fim de exterminar o Estado de Israel. Isso está no Estatuto do Hamas. Tá, Jean, o Hezbollah é de onde? É no sul do Líbano. Tem as mesmas características do Hamas, mas ele é um grupo xiita, que também recebe investimentos de armas do Irã. Tudo bem até aí? Tá, Jean, mas a ligação entre o Hamas e o Hezbollah apenas ideológica, decretar o fim do Estado de Israel. Mas como eu falei para vocês, né, vocês precisam entender esse ponto. A autoridade palestina é que governa legalmente o Estado palestino, que é dividido em dois. Vem cá, ó. Nós temos aqui a faixa de Gaza, nessa região aqui, deixa eu trocar aqui, ó. A faixa de Gaza aqui, onde atua o Hamas. E aí nós temos essa outra região aqui, que é a Cisjordânia. Quem governa é a autoridade palestina. Em 2006, o que nós tivemos? Uma eleição. E surpreendentemente, a gente não sabe como, o Hamas ganha o governo da Palestina. Então o Hamas governaria tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia. Mas aí nós tivemos uma guerra. Por que uma guerra, Jean? Porque dentro da autoridade, isso aqui é importante vocês dividirem, ó, a autoridade palestina, nós temos um outro grupo armado chamado Fatah. O Fatah, ele representa a autoridade palestina. Mas, Jean, a autoridade palestina tem as mesmas características de prática de terrorismo, de aniquilação do Estado de Israel? Não, não. A autoridade palestina quer, sim, a fundação do Estado palestino, mas a partir da diplomacia, a partir da negociação. Aliás, a autoridade palestina, ela surge de negociação. Ela não surge de derramamento de sangue, ela não surge de práticas terroristas. A autoridade palestina, ela vai surgir em 1993 na Noruega, onde nós tivemos o Tratado de Oslo assinado lá, entre a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, liderada por esse cara aqui, Yasser Arafat, e os israelenses. Então eles sentaram na mesa, discutiram,
e assinaram esse tratado, no qual ia ser criada a Autoridade Palestina, que ia governar tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, a partir de um processo de transição. Ia ser feita uma transição de poder, até que a Autoridade Palestina tivesse poder, né, instituído de fato para fundar ali um país e governar a Palestina. Então, é uma transição. Tá, como foi organizada essa passagem de bastão dos israelenses para os palestinos dessas duas regiões aqui no Tratado de Oslo? A Cisjordânia e a faixa de Gaza, ela foi dividida em 3 partes. A parte A, B e C, com diferentes graus de controle dos palestinos, até que ia concretizar a passagem do bastão. A parte C fica de total controle dos israelenses. Tá, então ali é o controle civil e o controle militar. Tem até presença de israelenses vivendo na Cisjordânia. Sim, áreas onde você tem água abundante, áreas onde você tem terras férteis e as melhores paisagens da região. Aí você tem a B, onde você tem liberdade civil dos palestinos, mas controle militar dos israelenses. E a parte A, onde você tem controle civil dos palestinos e militar dos palestinos. E quem faz esse controle? O Fatah. Ah, já entendi. Então, três separações dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Isso que foi instituído no Tratado de Oslo. Mas, porém, entretanto, em 2006, o que eu falei para vocês? Quem venceu? O Hamas, a eleição. E aí você teve um conflito armado, porque o Fatah vai falar de corrupção das eleições, todo aquele discurso, e aí você teve um embate entre Fatah, grupo armado da Autoridade Palestina, contra o Hamas. Depois desse conflito, o que teve como resultado? O Hamas conseguiu a posse territorial e o governo da faixa de Gaza e a Autoridade Palestina, o Fatah, da Cisjordânia. Então a Autoridade Palestina é inimiga do Fatah. Eles têm o quê? Pensamentos antagônicos frente à criação do Estado de Israel. Presta atenção, isso é importante. O Fatah e a Autoridade Palestina querem o convívio dos dois estados. O Hamas só quer um estado, sob a lei da Sharia, né? Então, expulsar os israelenses ali do território. Então, são antagônicos, são inimigos. Tá? É importante a gente entender isso, porque dá a entender que o Hamas representa todos os palestinos. Não, até dentro da faixa de Gaza é um grupo que apoia o Hamas. É só a gente prestar atenção, cara, é fácil entender isso, porque são 2 milhões de pessoas que vivem aqui na faixa de Gaza. Imagina se as 2 milhões de pessoas fossem contra Israel. Seria um combate absurdo. Então nós temos um grupo de pessoas. Dentro da faixa de Gaza, você tem opositores ao Hamas, que são contra o Hamas. Mas qual é o grande problema dessa história? O Hamas é financiado, ele tem dinheiro numa região muito pobre. Então o Catar envia muito dinheiro, eles compram alimentos, eles movimentam a economia. Muitos palestinos vão lá, pegam leite, alimentam a família e vendem o leite, fazem comércio dentro da Palestina, porque mais de 50% das pessoas na Palestina vivem desempregadas, sobrevivem na realidade. Então eles têm a grana ali, e aí tem o povo que vive na faixa de Gaza na sua mão. Tá aí um ponto também que a gente discutir, o erro de Benjamin Netanyahu. O que ele fez? Ele instigou essa separação, sabe? A fragmentação enfraqueceria mais os palestinos. Então ele instigou a separação entre a Autoridade Palestina e entre o Hamas. E aí o que aconteceu? Ele achou que o Hamas estaria tranquilo, tá ali na faixa de Gaza, deixou o Catar enviar dinheiro para o Hamas estava ali tranquilo, né? O Hamas está apaziguado. O que eles fizeram?
ficaram 2 anos se preparando para o terror que aconteceu no Estado de Israel e muitos inocentes que não tem nada a ver com a história foram mortos. Qual que é o grande problema dessa história agora? A reação de Israel também, que vai caçar o Hamas, mas ao mesmo tempo que caça o Hamas, caça criança, caça idoso, porque eles estão vivendo ali num território muito pequeno. É muito pequeno o território da faixa de Gaza e muita gente vive lá. Então, um míssil que atinge um escritório do Hamas vai atingir uma casa de um cidadão que possivelmente é contra aquilo que o Hamas faz. Então, a resposta, ela pode atingir pessoas inocentes também, como o Hamas fez no Estado de Israel. Então, se você perceber, não tem bonzinho nessa história. Não tem bonzinho. Não tem o bem e o mal. Só tem o quê? Inocentes que vão pagar por uma disputa política, uma disputa religiosa entre esses grupos. Tá, o que se fazer? A proposta de muitos países é o quê? Que se instituísse o Estado da Palestina e que Jerusalém fosse uma capital mundial, com presença da ONU. Pronto, se resolveria. Mas aí, qual que é o grande problema? Tem o Hamas. E o governo de Israel também é um governo mais extremista. Esse governo. Se a gente tivesse o governo de Ariel Sharon, por exemplo, que era um governo mais apaziguador, ou de Yitzhak Rabin, que era muito mais apaziguador, possivelmente a gente teria um outro diálogo. Mas nesse exato momento o diálogo não vai existir. E quem paga são os inocentes. Então você precisa entender o quê? Que quem representa os palestinos não é o Hamas, e sim a autoridade palestina, que é um representante legal nas Nações Unidas. O Hamas é um grupo terrorista que venceu a eleição, a gente não sabe como, por isso que a autoridade palestina bateu o pé e o Fatah foi no combate, uma guerra que resultou aí na separação em 2 territórios. Um governado pelo Hamas e o outro governado pela autoridade palestina. Beleza, galera? Ó, deixe sua opinião aí, sempre com educação. Desce o dedão no like. E se você quer entender de tudo isso sobre geopolítica, aulas da formação do Estado de Israel, da guerra da Síria, da questão do Líbano, cara, tudo que acontece no Oriente Médio, aqui tá a minha plataforma, o geopoliticaflix.com. Cara, o preço é bem pequenininho e conhecimento hoje é poder. Beleza, galera? Tamo junto pra cima deles. Valeu!